é a corrente abolicionista, né? E eu fui anotando aqui, Fernando, durante a sua fala, vários pontos, e talvez eu não consiga agora retomar tudo, porque a justiça restaurativa também, eu acho que tem quase 3 anos que eu tenho pesquisado e parece que a gente não descobre o que ela é. Eu acho que o propósito dela é esse mesmo, e eu vou tentar fazer uma fala para passar um pouco da história da justiça restaurativa, mas desde já deixar claro assim que não tem um conceito fechado. Ela é muito maleável e quando eu começar a contar um pouco, a gente vai entender o porquê disso. Mas falando do Nils Christie, um dos principais abolicionistas, né, e a relação que ele teve com a justiça restaurativa, ela é muito forte. Eu trouxe aqui um autor que não é o Christie para tentar trazer alguns elementos da justiça restaurativa, mas é alguém com quem ele dialogou constantemente. Christie acaba influenciando muito porque ele traz algumas ideias que são muito importantes para a justiça restaurativa. Ele vê, uma das perguntas que tu fez aí é antes, durante e depois do conflito, né? Como que a gente vai lidar com isso? E o Christie, não lembro em qual das obras, mas uma das características muito forte na teoria abolicionista dele é de que a gente precisa estabelecer um laço de comunidade diferente do que a gente tem hoje. Ele conta uma historinha para demonstrar de que se eu conheço meu vizinho, muitas vezes eu não vou nem deixar chegar num conflito, chamar a polícia. Ele conta uma história, não me recordo exatamente, mas é a potência desse laço comunitário. E é algo que a gente parece que deixou se perder com o tempo, né? Especialmente nas grandes cidades, a gente sequer sabe quem são os vizinhos. Então, é uma aposta que ele faz muito, muito forte dentro da teoria dele. Isso é muito presente na justiça restaurativa. E agora, passando já para a apresentação, eu achei bem interessante que tu trouxe uma palavra é uma porta de entrada boa para a gente falar sobre justiça restaurativa, sobre as naturalizações, né? Como que a gente naturaliza. Eu acho que antes de debater a justiça restaurativa, tem algumas naturalizações que a gente começa a discutir para então entrar na justiça restaurativa. Acho que a primeira delas é, de fato, o que é o crime. A gente precisa entender o que é o crime. A justiça restaurativa, ela surge desse questionamento também, ela pressupõe esse questionamento em alguma medida, mas é bem importante a gente entender que o crime ele não é algo ontológico, ele não existe por si só. Vocês me ouvem bem? Sim, eu estou escutando bem. Perfeito. Então, o crime é uma construção, social, é uma construção política, é uma construção econômica. Cada tempo vai construir esse elemento de o que é crime e o que não é. Quer dizer, isso é algo que é naturalizado com muita facilidade. A gente chega com esse Código Penal pronto e acredita, crime é crime, crime é o que está na lei, ponto. Não, aquilo tornou-se crime por N fatores, econômicos, sociais, políticos. Isso é muito fácil da gente perceber, eu não preciso ir longe, eu posso trazer caso pessoal. Meu avô, na época dele de carnaval, era uma coisa absolutamente normal, todo mundo cheirar lança-perfume. Aquilo não era droga para ele. Era um contexto que aquilo lá era algo que era, primeiro, não existia a lei criminalizando, e segundo, era algo absolutamente normal. Hoje não é. Hoje, ele olha, por exemplo, para N outras drogas lícitas ou ilícitas e reprova. Mas, quer dizer, criminalizamos determinadas condutas, o próprio tipo penal de tráfico de drogas vai depender de quais substâncias vão ser consideradas. Quer dizer, isso tudo é para mostrar mesmo que é uma construção. O crime não é algo que já é dado e que está pronto. E a gente pode trazer, e eu acho que aqui caminha também a corrente abolicionista com seu diagnóstico mais preciso, que é, por exemplo, a gente dizer o seu caso, o exemplo que tu trouxeste aí do guri que pisa na camélia, na bromélia do prefeito, que isso é crime, de como lidar com isso. É importante a gente retomar a nossa própria história no Brasil e, por exemplo, a capoeira no Código Penal de
1890 era considerado um crime e que nitidamente aquilo significava e trazia consigo o racismo estrutural que é da nossa sociedade. A capoeira era crime por uma razão muito óbvia, muito clara para a gente hoje, mas não era naquele momento. Então é importante, a justiça restaurativa ela vai ter que pressupor de que o crime ele não existe por si só. Não é o fato de ser crime que pronto, não é algo dado. Essa é uma das naturalizações que é importante a gente sempre refletir. Isso não significa dizer que eu esteja aqui fazendo uma apologia de que nada é crime ou que não é essa a questão. Mas é bom a gente ter isso em mente sempre que a gente for refletir sobre qualquer tipo de mudança, né? E quais são os fatores que influenciam no processo de criminalização. Por isso eu acho que a corrente abolicionista ela é muito precisa neste diagnóstico. Ela entende não só o processo de criminalização, mas também o processo que envolve a violência dessa máquina penal, a seletividade da própria máquina e estrutura penal. E a segunda, que é uma naturalização também, que eu acho que talvez daqui surja a justiça restaurativa, é a ideia de que punir é civilizatório. De fato, em algum momento foi civilizatório. Se a gente pensar na lei de Italião e a própria vingança pessoal, o Estado entra, de fato, para prevenir esse ciclo de violência, a barbárie, conter. Nessa medida, a gente consegue perceber o quanto isso foi civilizatório em alguma medida. Mas vai estar sempre atrelado à ideia de que punir é civilizatório e as próprias teorias do crime, da pena, ela vai exigir sempre uma retribuição, uma justa retribuição. E justa, o que é justa? O que é justiça? O que é justo para mim? Será que é justo para ti? O que é justo para mim vai ser justo para toda essa comunidade? Porto Alegre, com as características próprias aqui, o que se entende por justiça vai ser igual ou diferente do Nordeste, do Sudeste, do Norte. Olha quantos Brasis a gente tem dentro do mesmo Brasil. Isso é algo que também é naturalizado. A gente acha que justiça é feita através do direito e do direito através da instituição do judiciário. Não estou dizendo que não seja, pode ser também. Mas a justiça restaurativa ela vai entrar para problematizar justamente isso. O que é justiça? Quando que a justiça acontece? Um processo criminal é capaz de entregar ao final justiça? Justiça para quem? São perguntas que a justiça restaurativa ela vai surgir justamente para falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ela traz todas essas críticas, a crítica de o quanto o sistema penal ele é capaz de infligir mais dor. Tudo isso vem junto, né, com o início da justiça restaurativa. E de alguma maneira, a ideia aqui vamos parar de naturalizar, porque alguma coisa deu errado nesse projeto do sistema penal. Porque a gente não está diminuindo nem criminalidade, nem sofrimento, nem ciclo de violência. Tudo que o sistema prometeu que ia acontecer, não está acontecendo. Então, a justiça restaurativa, apesar dela não se auto-intitular uma corrente, por exemplo, abolicionista, ela consegue fazer muitos pontos de conexão, porque ela se torna algo que é capaz de materializar, instrumentalizar a proposta abolicionista, de substituir toda uma lógica mesmo que está presente no sistema. Então, assim, com essa ideia de pensar em justiça para quem, agora eu vou entrar na justiça restaurativa e um pouquinho da história dela. A justiça restaurativa ela vai surgir a partir da década de 70, com casos isolados ao redor do mundo. A literatura vai apontar vários lugares diferentes, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, e não tem consenso e não acho que seja importante aqui para esse diálogo. Eu vou trazer um autor que ele é considerado o autor que é o principal autor da justiça restaurativa. Eu não diria que é o melhor, mas a gente precisa reconhecer a qualidade não sei se qualidade, mas na realidade a importância, a relevância desse autor para a justiça restaurativa. Ele se chama Howard Zeh, ele é dos Estados Unidos, e ele foi talvez o primeiro a conseguir sistematizar as principais ideias da justiça restaurativa, os principais objetivos. Ele foi o primeiro a dizer
o que estamos problematizando é isso, e aonde queremos chegar é aqui. Ele foi o primeiro e ele é talvez o mais utilizado ao redor do mundo. Ele é um sociólogo e eu acredito que mais de 35 países têm a tradução do livro dele, que chama Trocando as Lentes. É um autor que ele o próprio nome do livro, né, Trocando as Lentes, o que ele está propondo é a troca de uma lente retributiva, que é o do nosso sistema tradicional de processo penal mesmo, e por uma lente restaurativa. E ele é, na realidade, um sociólogo que ele tem trabalhos muito interessantes com fotografia. Ele trabalha com fotografia nos Estados Unidos. E eu trouxe até um livro dele que não consegui ler ainda, porque não me sobrou tempo, mas talvez na quarentena. Mas ele tem obras que ele faz um trabalho de fotografar e de relatar. Ele tem livros sobre isso, analisando como as pessoas mudaram dentro do sistema prisional. Pessoas que foram sentenciadas com pena de morte. Ele faz um acompanhamento para trazer o relato escrito e uma linguagem que é capturada pela lente dele. Então ele problematiza muito, é uma leitura muito fluida, muito fácil, ele é muito simples em toda a abordagem, e ele é completamente influenciado, se tem algum criminólogo que influencia a ideia dele, é o Nils Christie. Ele tem alguns probleminhas também, porque ele tem um exagero na questão religiosa, que é algo também que é muito problemático quando a gente vai pensar numa teoria de justiça, mas enfim, é de se respeitar. Ele fala de um contexto também diferente, é importante fazer essas adaptações. A ideia dele vai ser o seguinte: trocar essa lente retributiva por restaurativa. Ele vai dizer o seguinte: o sistema penal tradicional ele faz 3 perguntas. Que lei foi violada? Quem foi que violou essa lei? E o que essa pessoa merece? Que punição ela merece? Essas são as 3 perguntas. A ideia que ele vai trazer é: isso tudo mantém a gente com uma culpa exagerada, aumenta o ciclo de violência, mantém aprisionado no passado, e toda essa estrutura ele pretende romper, fazendo e mudando a tônica das perguntas, para começar a pensar quem sofreu esse dano, e aqui a gente tem uma mudança drástica de não estou mais tratando o crime como uma violação da lei. O crime é, antes de qualquer coisa, uma violação de pessoas, de relacionamento. E se tem algo que o processo negligencia, são essas pessoas. A vítima, o ofensor enquanto pessoas. No processo penal, com muita facilidade, eles se tornam objeto de prova, para se conquistar uma condenação ou uma absolvição, uma prescrição, seja o que for. É muito objetificada. Então, essa tentativa dele é fazer com que a gente altere essa sistemática para diminuir o ciclo de violência, de dor, e talvez chegar a uma concepção do que poderia ser justiça para essas pessoas. Então, as perguntas seriam: quais são as necessidades dessas pessoas, não só da vítima, mas também do ofensor? Como aconteceu esse crime? Quais são os fatores, as causas? O que deu origem? Como aconteceu? Por que aconteceu? E tudo isso é bastante importante a gente deixar muito claro que a justiça restaurativa também ela não vai servir para tudo e para todos. Tanto quanto o direito penal, o direito, a justiça, ela não é capaz de apreender a totalidade dos casos e dos conflitos. A justiça restaurativa ela se propõe a ser uma alternativa, e aqui falando de alternativa no sentido de que ninguém é obrigado. Se a minha concepção, Gabriel, de justiça é passar por um processo formal, com todas as garantias processuais penais, está tudo certo. Não deveria mesmo ir para uma justiça restaurativa, se essa é a minha concepção. Mas o que a justiça restaurativa vai fazer essas pessoas, e sobre o que fazendo outra conexão com o que o Fernando falou, sobre esse confisco da vítima, a ideia é justamente essa, é dizer, antes de tornar esse crime, isso aqui foi uma relação, um conflito, que o Código Penal estabelece como sendo crime, mas isso há aqui uma violação de pessoa.
Então, essas pessoas, elas têm que ter o direito também, tem que ter, não, essa é a proposta da justiça restaurativa, de dar o direito para que essas pessoas também digam o que seria justo para elas. Através de um procedimento para resolver esse conflito, de forma que todos possam efetivamente trazer a sua concepção de justiça. Aqui vai entrar essa responsabilidade, eu acho que essa é uma das palavras-chave. Aqui não se trata de punição, mas oportunizar mesmo, através dessa forma dialogal de resolução de conflito, como é possível pensar em uma solução que seja capaz de reparar os danos através de uma responsabilidade, não através de uma culpa. A pessoa não tem que purgar, inclusive com o próprio corpo, para oferecer justiça para o outro. Será que oferece justiça? Todas essas questões, essas problemáticas, ela vem dentro da justiça restaurativa e do próprio movimento para dizer, existe uma parcela aqui que não está insatisfeita. O movimento começa a crescer e essa parcela vai ganhando força de alguns outros movimentos criminológicos, que justamente todos eles vão reclamar esse confisco da vítima. A vítima é objetificada, e aqui começa também a dividir um pouco a justiça restaurativa em alguns ramos e orientações específicas. Mas essa questão da vítima, ela é talvez o ponto forte para a justiça restaurativa começar a se proliferar pelo mundo. Porque a vítima, ela sai tão machucada quanto o ofensor do processo penal. A vítima também, para ela, é um sofrimento muito grande. Reviver todo o mal que aquele crime causou a ela através do sistema penal. Assentar na frente de um juiz criminal, de um promotor, entrar no fórum, quem já teve experiência de acompanhar clientes sabe disso, ou acompanhar a audiência, as pessoas entram no fórum com muito medo. E tudo isso poderia ser resolvido de uma forma diferente, se a gente criasse estruturas que viabilizasse pensar formas de resolver o conflito sem que a gente estivesse aumentando esse ciclo de violência, essa hierarquia que existe e esse próprio poder punitivo que está para além do cárcere, né? O sistema de vigilância, o policiamento, o auto de prisão em flagrante, são muitos. O poder punitivo ele não se resume dentro de um processo criminal, ele é muito mais amplo. E como o Fernando falou, a nossa forma de enxergar e ver o mundo também, ela é atravessada por algo que é naturalizado, esse poder punitivo. A gente precisa começar a pensar de que forma a gente reage. A justiça restaurativa, para quem é muito crítico a ela, eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira, de que forma eu resolvo o meu conflito com uma pessoa que eu gosto, que eu tenho relação, uma pessoa que eu não quero simplesmente se obrigar com a minha mãe, meus amigos, meus irmãos, o que eu vou fazer, de que maneira eu vou lidar com esse conflito. E na maioria das vezes, no meu caso, eu sempre encontro no diálogo a melhor forma de resolver esse conflito. Não é através da violência física, da violência verbal, existem várias formas de violência. E a justiça restaurativa, ela não está aqui entregando e ela não cria a possibilidade para que as pessoas possam agora se vingar. A vítima vai passar a exigir do ofensor que ele pague uma indenização monstruosa. Não se trata disso. E ainda que exista dentro desse procedimento essa tentativa, o próprio ofensor também, ele não vai estar obrigado a aceitar nada daquilo. O sistema penal ele vai continuar também disponível, caso ele fale, não quero, não desejo. E o próprio acordo, ou quando chega a um consenso, na maioria dos modelos de justiça restaurativa, também vai passar pela homologação de um juiz criminal, que vai analisar se aquilo ali, de fato, não está extrapolando, violando os direitos humanos, é algo que também não é possível. A justiça restaurativa não pode implicar em uma violação dos direitos humanos. Tanto quanto o processo penal não deveria, o cárcere não deveria, e a gente sabe que é o que mais acontece, né? Essa é a nossa realidade do sistema. Mas a justiça restaurativa, então, a partir da década de 90, ela vai começar a ganhar muita força com o movimento da vitimologia,
que é justamente essa corrente que vai se preocupar muito com a posição da vítima. Aqui a gente poderia destacar também, junto com a vitimologia, o movimento feminista, o direito das mulheres e de que forma elas começam a reivindicar mesmo a posição. E aí existem várias ramificações, eu não pesquiso, não estudo gênero, violência de gênero, então nem me atreveria, mas é só importante dizer que o movimento feminista, ele também vê na justiça restaurativa, em algum momento, algo que poderia acrescentar a essa pauta feminista. E o Fernando citou a Angela Davis. Eu acho que a Angela Davis ela é alguém que conecta alguns desses temas. Ela é não só abolicionista. É amiga do Gabriel. Não é amiga, eu queria. Mas ela é alguém muito importante para todos esses movimentos. Eu acho que ela simboliza muitos desses movimentos, porque ela, reconhecidamente, ela é uma abolicionista, ela é uma feminista, ela é alguém que ocupa uma centralidade no movimento antirracista. Então, o debate principal dela é anticárcere, ela é socialista também, declaradamente. Não sei se todos conhecem, mas é alguém que vale a pena conhecer pela história de vida e por toda a construção filosófica que ela faz. Mas, enfim, ela também vê, ao debater raça, gênero, cárcere, ela vê na justiça restaurativa uma possibilidade, como alguns outros, né? E, finalmente, tem um movimento que também ganha força a partir da década de 90, que é um movimento de pacificação social. Isso está presente na justiça restaurativa. E esses movimentos não dá para a gente encaixar. Justiça restaurativa é um movimento de pacificação social, nem que seja abolicionista, nem que seja vitimológica, nem que seja nada disso, mas pode ser um pouco de tudo. A gente consegue adaptar e moldar um modelo de justiça restaurativa a atender determinadas pautas e finalidades desses movimentos em separado. E eu comecei falando, né, que a justiça restaurativa, eu não conseguiria dizer o que ela é, e aqui eu acho que fica mais evidente o porquê. Ela precisa se manter, e como ela vem com a proposta de superar um paradigma punitivo, retributivo, ela vai dizer, justiça pode ser muita coisa. Então seria muita fragilidade a gente tentar colocar dentro de um conceito que é justiça restaurativa. Isso poderia implicar justamente dela incorrer naquilo que ela está criticando. Ela acabar dizendo que é justiça, ao passo que o que ela pretende é dizer, não se tem um conceito de justiça. A justiça vai estar sempre atrasada, ela chega a socorrer algo que já foi violado. Então não tem como eu colocar no papel o que seria justiça restaurativa. Mas é importante a gente trabalhar com essa ideia do confisco da vítima. Vamos devolver para a comunidade também a possibilidade dela se autogerir, que ela possa resolver os próprios conflitos. Ninguém melhor do que ela para entender quais são as causas, as possibilidades de mudar aquela estrutura ou não. Então, com base nisso, e agora entrando para o Brasil, porque não quero fazer também uma fala gigantesca, mas a justiça restaurativa, e eu vou trazer uma referência depois Gabriel, para quem... deixa eu só te interromper um minutinho. Desculpa, mas quando tu estás falando, né, para devolver para a comunidade esse poder, né, para as pessoas entenderem, não é que, né, que leve ao extremo de, por exemplo, um linchamento, um justiçamento. Não é nesses termos, né? Porque, enfim, mas é pensando em balizas, né, que sejam, enfim, de responsabilidade de todos, né, e não pegar, linchar alguém, né, por causa de um crime. Sim, muito, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aqui a gente está trabalhando com a ideia de justiça social mesmo. É entender que e comunidade é outra coisa importante para dizer. Eu não tô usando o termo num sentido pejorativo, querendo atribuir à comunidade que é localizada em tal lugar ou de tal estrutura social. Comunidade aqui tem uma concepção de nós todos vivemos em pequenas comunidades.
E aqui entra a ideia muito do Niels Christie mesmo, de que a gente precisa formar essas comunidades. Eu vivo dentro de uma estrutura que eu vivo a mesma realidade espacial, muitas vezes social, do que inúmeras pessoas. Eu preciso estabelecer esse senso comunitário. A justiça restaurativa, ela não surge simplesmente para resolver após o delito. Ela surge também no momento anterior, para estabelecer esses laços de coesão, de confiança. Então, quando eu estou dizendo aqui devolver à comunidade, é no sentido realmente de essa comunidade pode se organizar e estabelecer esses laços de coesão, para evitar que, de fato, a gente tenha uma espiral de violência, aumento de violência generalizada para todo lado. A questão aqui é diminuir a violência. Não é se valer do direito da lei de Talião, que a gente, com muito custo, conseguiu, em alguma medida, superar. Não é essa a ideia aqui, de vingança pessoal, permitir uma vingança pessoal. Mas, enfim, a ideia aqui é de que a justiça restaurativa, tem uma autora brasileira que ela vai trazer isso, esse conceito da justiça restaurativa, que na realidade não é um conceito, que é a Rafaela Palamola, que é aqui de Porto Alegre, e é alguém também muito importante dentro da justiça restaurativa. Ela vai dizer o seguinte: a justiça restaurativa possui um conceito não só aberto, como também fluido, pois vem sendo modificado, assim como as práticas, desde os primeiros estudos e experiência. Isso significa dizer que ela tem que ter esse conceito fluido, aberto, para que ela possa ser adaptada a qualquer contexto, para que ela possa ser adaptada a qualquer época. Hoje, o que a gente vive de estrutura social vai ser diferente do ano que vem. O que é justo para uma comunidade agora pode ser que não seja para daqui a 2 anos. E essa abertura conceitual é justamente para não engessar a possibilidade criativa mesmo de resolver o conflito, das formas de resolver o conflito. E a lei, tanto a penal quanto a processual, qualquer forma de lei, ela se endurece no tempo, né? E muitas vezes a gente vai ter uma infinidade, especialmente no Brasil, que a gente faz lei para absolutamente tudo, a gente tem leis que não fazem o menor sentido. Então, essa abertura conceitual é justamente para evitar isso, esse engessamento e essa possibilidade constante de adaptação, inclusive quanto aos regionalismos todos. E então, nessa ótica, a gente vai ter vários tipos, modelos diferentes. Mediação penal, que seria a figura de um facilitador intermediando um diálogo a respeito do acontecido, dos danos, como tudo aquilo aconteceu, para tentar chegar a um consenso, muito mais uma acepção, numa perspectiva de reparar os danos daquele mal que foi cometido. Existem os círculos restaurativos, que especificamente é o que o Brasil vai trazer com muita força, e daí eu vou explicar um pouquinho do caso brasileiro mesmo, de como que a justiça restaurativa chega e como que ela se desenvolve aqui. A partir da década de 90 também, alguns juízes, né, pelo Brasil, muito sensíveis a um nível de reincidência, especialmente os juízes que trabalhavam na área da infância e juventude, com ECA, eles começaram a perceber que, de fato, não ia resolver. Não ia resolver, e uma sentença criminal, internação compulsória, nada disso resolvia absolutamente nada. E eles começam a tentar algumas práticas sem muita teoria. No começo aqui, era muito ligada a comunicação não violenta, e esse juiz ele resolvia conversar com esses jovens ao invés de simplesmente dar uma sentença penal. E a coisa começa a tomar forma aqui e começam a descobrir algumas literaturas sobre justiça restaurativa, especialmente Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Então eles descobrem que existe essa forma de resolução de conflito que, segundo a ideia que eles trabalhavam na época, é de que a gente estaria retomando as antigas práticas de resolução de conflito dos povos aborígenes, dos povos primitivos. Eles supostamente resolveriam um conflito dessa forma dialogal,
e que a gente teria se perdido mesmo, perdido no tempo, e que seria necessário a gente retomar essas antigas práticas. Bom, isso começa a desenvolver de uma maneira completamente solta, não institucionalizada, mas muito pelo protagonismo de alguns juízes. Chega em 2005 3 projetos piloto, que foi um projeto da ONU com a Secretaria de Reforma do Judiciário, daqui do Brasil, e do Conselho Nacional de Justiça. E esse projeto financiou a tentativa de experimentar a justiça restaurativa. Então, inicialmente foi Brasília, São Caetano, São Paulo, e aqui em Porto Alegre. Brasília optou pela mediação penal como modelo. São Caetano e Porto Alegre, São Caetano mesclou um pouco, e Porto Alegre foi os círculos de construção de paz, os círculos restaurativos. Esses círculos, e Porto Alegre depois ele se torna um polo e uma referência, então a metodologia e o modelo de justiça restaurativa aqui de Porto Alegre acaba influenciando todo o resto do Brasil, de uma maneira geral. Mas o que está presente aqui, que é importante desse projeto, a partir dali nasce, de fato, o que seria um modelo brasileiro de justiça restaurativa, a partir dessa experiência, e muito ligado, desde esse começo, a um protagonismo muito marcante, muito evidente dos juízes. Isso é importante dizer porque pensar em justiça restaurativa permite a gente pensar em justiça comunitária, comunitarismo, e aqui no Brasil não seria muito essa concepção, justamente por esse processo, por esse início. Como a gente tem esses juízes tomando para si, querendo mudar, na melhor das intenções, são pessoas fantásticas, são pessoas que estão tentando fazer diferente, são pessoas que cansaram de pegar a caneta e dar a sentença condenatória e mandar para o cárcere, e daí a 2, 3 anos pegar esse mesmo jovem e dar uma nova sentença. E pegar e perceberam que não, tem alguma coisa errada. Essas pessoas estão cansadas, inclusive, de condenar. E são essas as pessoas que vão criar essa potencialidade da justiça restaurativa, que vai trazer consigo também, pelo fato de ser institucionalizada, inúmeros problemas. Mas vamos trabalhar com o que temos. Essa é a realidade do modelo brasileiro. E esses movimentos, eles estão muito ligados a essa cultura da paz, cultura de pacificação. Esses juízes do início, eles estavam muito ligados à comunicação não violenta. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque tem as modinhas, né? E isso é uma coisa que está na moda, comunicação não violenta. E isso está presente também na justiça restaurativa, lá desde o início. Isso começa a se modificar com o passar do tempo. Hoje virou uma coisa assim que o Brasil está um pouco descontrolado, tem vários modelos diferentes e é até difícil dizer o que é o que não é. Mas pensando agora nessa institucionalização, a gente criou 4 possibilidades de tratar a justiça restaurativa. Então não, a justiça restaurativa não vai ser aplicada para os crimes graves, nenhum deles, apesar de que poderia, existem experiências que vão trabalhar e dizer, bom, aonde a gente melhor pode trabalhar é aonde de fato existiu a violência, uma violência grave. Aqui sim é importante a gente tratar. Aqui sim é o mais importante para a gente tratar. Mas no Brasil, basicamente, a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa vai ser adolescente em conflito com a lei, juizado especial criminal, então a gente está falando aqui de contravenção, de crimes de menor potencial ofensivo, violência doméstica, que é um ponto também delicado, e que eu não vou entrar, porque aí abre para outro debate que envolve gênero, e o Estatuto do Torcedor. Esse é de surpreender, né? Mas essas são as possibilidades de aplicação da justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, e agora eu vou contar como é em Porto Alegre, e isso resume um pouco do que é em muitos lugares do Brasil, que é o círculo de construção de paz.
a gente trouxe essa metodologia dos Estados Unidos, de uma pessoa, de uma instrutora que chama Kay Prance, e ela vai aprender com um povo local, no Canadá, com um juiz que estava aplicando um método diferente, lá também na década de 90. E esse pessoal, ela, a própria Kay Prance, ela passa algum tempo dentro de uma tribo, de um povo indígena local de lá, onde eles resolvem não só os conflitos, mas o modo deles enxergarem o mundo era celebrado, absolutamente tudo era feito em roda, um círculo, e existia um elemento que para eles, para aquela cultura, era indispensável, que era o objeto da palavra. Isso significa que, enquanto eu tenho esse objeto da palavra e eu estou em círculo, só eu tenho a palavra e todo mundo vai me ouvir. E todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir. E todo mundo vai ter a oportunidade de falar. Esse é basicamente o modelo que a gente está usando aqui no Brasil. É através desse círculo de construção de paz. Eu, particularmente, eu já participei de algumas formações. É bem interessante, porque ele tem alguns elementos chaves ali, que o fato de ninguém poder falar enquanto eu tiver com esse objeto da palavra, ele quebra essa relação de hierarquia, de poder. Ele desestabiliza esse jogo de poder. Bom, você pode ser tanto vítima, quanto ofensor, quanto juiz, quanto promotor, quanto o que for. O objeto da palavra está comigo. E eu vou dizer tudo aquilo que eu quiser dizer. E isso é bem interessante, traz também vários problemas, mas de uma maneira geral, aqui em Porto Alegre, não tem sido tão eficaz, muito fruto desse processo de institucionalização, que com muita facilidade a gente acaba fazendo virar um método vazio. Porque a gente está falando aqui de uma visão de mundo. Assentar em círculo faz parte da cultura, por exemplo, daquele povo originário. Da cultura lá nos Estados Unidos, daquela comunidade que de fato tem um laço comunitário e que faz questão de se envolver e se engajar em todos os problemas e assuntos daquela comunidade. Aqui para o Brasil, a gente precisa problematizar um pouquinho de que forma a gente está impondo uma cultura ou a gente está permitindo que uma cultura de base venha até a gente para dizer o que eles precisam, o que nós precisamos. É muito perigoso aqui porque muitas vezes parece que os juízes que estão, né, no topo dessa institucionalização, eles passam a dizer como deve ser o procedimento. E aí, com muita facilidade, a gente vai perdendo a principal característica da justiça restaurativa, que era pensar em como resolver o conflito, de que forma eu vou ouvir essa vítima. É importante ou oportunizar que vítima e ofensor, por exemplo, tenham a possibilidade de dialogar. Isso é importante para a gente quebrar um pouco essa monstruosidade que a gente atribui à figura do criminoso. O criminoso não é um monstro que está longe, um vampiro. Ele é uma pessoa que cometeu um crime. E claro que a gente não pode ir para os dois exemplos, né, extremos para fazer o debate. A gente não precisa pensar no cara que estuprou a sua mãe, tanto quanto a gente não precisa também pensar no crime como o baixar, fazer download de um livro e violação de direito autoral. A gente não precisa ir nos extremos. Mas como o Fernando falou, a grande maioria dos crimes no Brasil, eles envolvem pequenos furtos, crimes patrimoniais. Então, a proposta da justiça restaurativa é pensar uma maneira de existir, de lidar com as relações humanas e lidar com o conflito, entender o crime, antes de mais nada, como um conflito que tornou-se crime por N outros processos, e de que maneira a gente vai lidar com tudo isso. Como a gente vai se resolver sem aumentar esse ciclo de violência. E acho que por isso que faz muito sentido para muitos abolicionistas que vem a possibilidade de instrumentalizar, de fato, uma saída. E para finalizar, eu acho que essas são as ideias principais, eu não vou, né, continuar
falando, mas eu queria aqui fazer um link que o Fernando no começo falou e comentou sobre o Cine Criminologia, que vai começar. E eu me lembro que a última vez que eu e o Fernando pudemos dialogar e tivemos um diálogo foi em um seminário que a gente estava tratando uma obra de um filósofo italiano que é o Franco Bifo, que como que chama a Depois do obra? futuro. Depois do futuro. Isso. E como tu falou agora desse Cine Criminologias, eu lembrei, me veio muito à memória essa nossa apresentação e essa obra, e fazendo o link entre os três, entre a obra que a gente teve a última oportunidade de diálogo, esse Cine Criminologia, e o que eu estou falando aqui nessa obra ele vai tratar de como morreram morreram as utopias. E hoje a gente vive numa total distopia. Na época tinha lançado recém o filme do Bacurau e aquilo ficou muito evidente para mim, né? De que hoje a gente está vivendo esse não futuro, essa não possibilidade, essa negação desse mundo ideal. E isso está presente no cinema, Black Mirror que está se tornando na vida real, e a gente está vivendo uma pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, e parece que a arte está se misturando com a vida. Então acho genial, parabéns aí pelo curso e pela proposta. E eu acho que é sobre isso que trata a justiça restaurativa, a possibilidade da gente voltar sim a pensar em utopias, a pensar em idealizar um mundo que seja diferente, mais que isso, começar a viver um pouco esse mundo que a gente acredita ser melhor. Eu acho que o Chris é um grande exemplo, porque apesar de ser um dos maiores, né, criminólogos, você vai ler um livro dele, você percebe uma simplicidade nas palavras, que com certeza o cara vivia aquilo que ele estava pregando. Então, queria fazer esse link, porque eu achei muito legal essa possibilidade de dialogar, eu acho que faz muito sentido. E agradeço, desculpa se falei demais, e se me fiz entender bem, se não me fiz também... Eu acho que tu poderias até falar mais, cara. Pô, tô vidrado aqui, né? Inclusive, até a Sara me mandou mensagem no WhatsApp dizendo, bah, que aula legal, cara. E realmente, Gabriel, que assim, bom! já que tu falaste de simplicidade, né? Eu vou até fazer um desabafo, assim, porque as pessoas com quem... E isso eu quero que todos escutem aqui, né? As pessoas que eu convidei para fazer parte desse debate, para conversar, para fazer essa conversa, cara, são pessoas que eu admiro muito, porque elas são pessoas da academia que têm simplicidade, que não estão aí dominadas por orgulho, por vaidade, por egocentrismo, né, que conseguem expressar as coisas que a gente está aprendendo na academia de forma simples, de forma clara, né, conversando com as pessoas. Isso, cara, é o que o Christie mostra nas obras dele, né? Pô, é um cara que tem um conhecimento profundo a respeito da criminologia e das ciências criminais, mas consegue transmitir aquilo ali de forma mais... Não é simples no sentido raso, no sentido, né, pejorativo, mas é tentar colocar isso, né, para as pessoas assimilarem para a vida delas, né? Para vocês saírem aqui do curso pensando, poxa, né, será que quando alguém me xingar na rua, quando haver um problema, um conflito, né, será que eu vou agir, será que eu posso, né, pensar em outra forma que não seja violenta, entendeu? Né, em qualquer tipo de relação, seja, né, na relação entre familiares, na relação entre amigos, qualquer tipo de relação. Como que eu posso, né, reduzir danos nessas relações? Né? Pô, Gabs, muito obrigado, cara. Eu queria te escutar mais aí. Te admiro muito, fico muito contente na tua fala, em ter aceitado o convite. E quero te convidar também para participar aí dos próximos encontros, né, cara? Enfim, vai começar o Cine Criminologia
E eu acho que, pô, tu é uma pessoa muito importante para participar, enfim, colocar as tuas ideias. Agradeço, eu acho que é generosidade sua, mas agradeço de qualquer forma e de fato, eu acho que essa simplicidade, ela é algo que me chama muita atenção. Então, já que você falou que queria ouvir mais, eu vou falar mais umas palavrinhas, Ah, mas bem vai lá, vai lá. rapidinho. Porque nesse curso, e eu fiz o curso lá nos Estados Unidos com a K-Prince, Gente, é eu tô muito... falando, o Gabriel é amigo da Angela Davis. Deixa de bobagem, mas é de fato a concepção que ela vai trabalhar é todo mundo tem uma sabedoria, todo mundo tem uma história. Eu acho que isso a gente precisa ter muita consciência também, de que o fato de eu ter lido ou ter feito um curso lá, isso não significa que eu vou agora aqui dizer o que é verdade, o que não é. E esse curso e a concepção da justiça restaurativa e dessa específica, para mim é muito interessante e a gente pode fazer crítica, a gente pode olhar e falar, não concordo, mas a gente precisa refletir um pouco mais. E outra coisa que é muito importante no processo da justiça restaurativa e dos métodos consensuais no geral de resolução de conflito é, cara, tem um poder muito grande você ter a oportunidade de se ouvir. Quando a gente consegue dizer em voz alta alguma coisa e se ouve, alguma coisa que muda, algo parece que ativa ou desativa, ter a chance de se ouvir e essa espera também, como a gente está em círculo, às vezes uma pessoa que está do meu lado, ela fala uma coisa que eu discordo completamente, que eu sinto vontade de, se eu pudesse, numa situação normal, numa sala de aula, eu já ia falar, tá tudo errado, você não tem nada a ver, você tá, nossa, que idiotice que você falou. E aí eu tenho que esperar, dar a volta até chegar. E aí quando chega em mim, eu vou falar o que importa. E muitas vezes eu preciso mesmo de um tempo para perceber que aquilo não é tão relevante. Não é tão relevante eu olhar para aquela pessoa e falar, eu não concordo. E talvez aquela pessoa, no começo da fala dela, ela falou uma coisa que eu não queria. E eu poderia ter interrompido no nosso jeito de ser e de viver. E muitas vezes falta à pessoa a oportunidade dela elaborar o raciocínio inteiro sem ser interrompido. Porque quando a gente interrompe, às vezes a gente faz a pessoa falar, putz, eu tô falando besteira e ela já não consegue, ela se perde. Então, justiça restaurativa é muito sobre isso também. E pode ser, e para mim é muito sobre isso, né? É de aprender a ouvir, é aprender a se conectar, enxergar o outro. E para mim tem que ter muita simplicidade, a gente tem que voltar a enxergar um pouco o outro, sem tanto ego, sem tanta... A gente não tem que ver um potencial inimigo. E por isso que eu falei, talvez seja na hora da gente voltar a alimentar algumas utopias. Que bom que eu posso hoje alimentar uma utopia de um mundo muito melhor do que esse. Então era isso que eu podia contribuir a mais e eu agradeço a oportunidade de dividir um pouco meus pensamentos. Ah, teve uma pergunta ali, inclusive agora a Tainá Catarino colocou ali, às vezes tudo que as pessoas querem e precisam é serem ouvidas, né? É muito isso, né? Com certeza. É muito real isso. A Diângeli perguntou assim, os grupos de conversas para homens que cometeram agressão contra a mulher, que acontecem em alguns fóruns, defensorias, seriam buscas do abolicionismo ou de outras vias que não a punição? Eu acho que o campo da... Eu vou falar um achismo mesmo, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Uhum. Eu acho que esses grupos focais, né, ou com vítimas ou com ofensores, eles tentam trabalhar muito numa concepção de tentar mudar a cultura, fazer ele entender quais são os atravessamentos, as implicações, o que causa esse tipo de comportamento, ele perceber o que ele está fazendo. Muitas vezes o homem agressor, ele sequer percebe que ele é de fato um ofensor. Ele se vê como vítima. Então, esses grupos, eu acho que lá no fim de tudo isso, ele poderia ter e cumprir com algo de abolicionista
se a gente entender mesmo o abolicionismo como enxergar um novo mundo, uma forma de resolver o conflito. Para aquele homem, a única forma de resolver o conflito era através da violência. Então, se a gente consegue, através de um grupo focal, dar esse pequeno passo, ainda que seja, né, naquela relação específica, mas essa pessoa se perceber, né, causador de dor, de sofrimento, de violência, a gente poderia dizer que atingiu uma das finalidades, né? O controle dos resultados, agora que eu estou vendo, eu não tinha visto que vem no chat aqui. O As controle dos mensagens. resultados, eu não Deixa eu vi. só, deixa eu só te falar uma coisa aqui, já que antes de, sei lá, de alguém começar a sair, né? Pessoal, eu falei no começo da fala aqui, da nossa fala, do nosso diálogo, que eu vou enviar por e-mail um link para a respeito dos certificados, daí vocês colocam o nome completo de vocês com o CPF, vai valer 12 horas, né? E também um outro link que é para vocês avaliarem aí como é que foi a experiência do curso, enfim, eu coloquei algumas perguntas lá. Não precisa se identificar, não precisa colocar o nome, né? E daí vocês podem dar opinião anônima, tá bom? Desculpa, tu vais responder a Ana Júlia? Qual que... Ela perguntou assim: Gabriel, tens informações sobre o controle dos resultados de práticas restaurativas no Brasil? Existe acompanhamento das pessoas que participam dos círculos, por exemplo, para saber sobre a efetividade dessa forma de resolução de conflito? Seja Pois é, bem-vinda, Ana Júlia. Ana Júlia, é uma pergunta muito boa, e isso a gente debate bastante dentro, né, da justiça restaurativa, e quem se propõe a debater. Esse é um dos pontos muito delicados, porque como medir a efetividade? O judiciário, ele tem uma tendência a medir a efetividade pela reincidência. Isso é um pouco problemático, porque eu acho que a reincidência ela é muito pouco. Como que a gente vai saber se as pessoas se sentem, de fato, saindo de um processo desse com a sensação de que foi feito justiça? Tem esse acompanhamento, mas que é tudo feito e monopolizado também pelo Poder Judiciário. Então, esses dados, esses elementos, eles não são publicizados, e daí a importância de pesquisadores para tentar dialogar direto com os facilitadores, esses terceiros, né, que facilitam esses círculos. E me parece, as informações, e aqui falando do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, eles fazem um acompanhamento. Diferente do que muita gente pensa também, a justiça restaurativa não é um jeito rápido de resolver. Pelo contrário, demora bastante. E não tem essa urgência de tentar chegar a um acordo. São processos longos, de muitos encontros, e depois tem os pós-círculos, que eles chamam aqui, que é justamente saber e acompanhar. E a gente tem notícia de que esses facilitadores também mantêm um canal de abertura para essas pessoas, e de tempo em tempo eles verificam. Mas a questão da efetividade, ela acaba que ela está muito na mão e na linha de raciocínio do próprio Poder Judiciário. E tem sido muito debatido de que maneira que a gente vai pensar em efetividade, né? No Brasil. Teve mais alguma pergunta antes dessa, da Dayana? Deixa eu ver. Vocês poderiam. Teve a Andressa que perguntou para indicar obras do Christie. Essa eu posso até responder, eu gosto muito, e aí depois, enfim, eu posso mandar por e-mail para o pessoal também, mas Os Limites da Dor, né, Os Limites da Dor, do Christie, eu gosto muito. Tem a própria Indústria do Controle da Vigilância, a Indústria do Controle do Crime, né, que eu acho que eu enviei por e-mail para vocês. Tem também, deixa eu pensar, qual é, Os Limites da Dor... Uma quantidade razoável de crimes. Uma quantidade razoável de crimes também é uma obra dele. Eu posso enviar essas obras, né, por e-mail para vocês. A Daiane Nascimento perguntou: no Brasil, a justiça restaurativa não criaria um ar de impunidade? Eu
A minha tendência seria responder muito no sentido de impunidade. Talvez para quem não esteja envolvido no conflito, isso poderia estar sendo olhado, né? Mas por que que ele não foi punido? Mas a justiça restaurativa, ela prevê a responsabilidade. Ela vai reparar e ela vai tornar-se responsável por essa reparação. Então não teve uma punição, mas com certeza vai ter algo de reparador, algo a ser compensado. E aí a diferença vai ser essa mesmo, de eu preciso punir ou eu preciso responsabilizar. Eu preciso entender quem sofreu e o que sofreu e descobrir o que essa pessoa precisa ou eu preciso efetivamente punir. E são perguntas que não têm resposta. Pode ser que eu, enquanto vítima, eu já fui vítima de crime. Na hora, se alguém me falasse, vai para a justiça restaurativa, fala, que justiça restaurativa? Cadeia. Então, porque tudo tem um tempo. E Isso. eu acho que a gente tem um tempo também. Mas, de fato, depois de algum tempo, eu fui vítima de estelionato, de alguém que era próximo. Depois de algum tempo, não era a punição que eu queria. Eu precisava dizer tudo que eu disse para essa pessoa. Eu queria essa oportunidade, mas eu iniciei todo o procedimento. Fiz boletim de ocorrência e depois eu mesmo desisti. Mas isso é também, e é bem importante falar, que justiça restaurativa trabalha com a concepção também da voluntariedade. Ninguém é obrigado a querer participar. E se eu começar um procedimento desse, eu não sou obrigado a continuar, a finalizar e a chegar a um acordo. Eu posso a qualquer momento dizer, não estou interessado, isso aqui não está me fazendo bem. Formas de responsabilização. Só que, só deixa eu comentar ali, o pessoal que trabalha no fórum, né, tá acostumado a pegar casos em que o processo se arrasta durante décadas, né? Imagina, né, fazer a pessoa, né, ir lá no fórum, passar por toda a engrenagem do sistema penal depois de décadas, né, do crime. O que representa para ela depois de 10 anos, né, aquilo? Só antes de tu responder, o Anderson Bispo falou ali: justiça restaurativa é uma ótima alternativa à punição. Já se tentou implementar em Pontes Lacerda, no Mato Grosso, mas não ocorreu. A gente percebe que a punição é ineficaz quando os menores infratores de 10 a 15 anos atrás são hoje os réus desta mesma comarca. E aí a Juliane Arcanjo perguntou: boa noite, poderia me dar exemplos de formas de responsabilização? Assim, não tem, e a própria justiça restaurativa ela não vai prever uma fórmula, mas a partir do caso concreto, ali e de quais são as necessidades daquelas pessoas, é possível se pensar, e eles que vão dizer, né? Não é o facilitador e não é um terceiro que vai dizer, eu acho que aqui é uma boa solução, é essa. São as próprias pessoas. E tentando dar um exemplo concreto, tem umas experiências bem legais na Europa também, mas aqui do Brasil, o que a gente tem de notícia, adolescente em conflito com a lei. As responsabilizações, elas passaram a ser, por exemplo, esse adolescente voltar a frequentar a escola. Voltar a frequentar a escola e assumir essa responsabilidade por não faltar mais aula e devolver parcelado aquele objeto que foi furtado. São formas de responsabilização. Mas muitas vezes é importante a gente lembrar que quando a gente fala em crime, punição no Brasil, a gente está falando de classe social, a gente está falando de raça, a gente está falando de uma clientela muito específica. A gente precisa trabalhar e a justiça restaurativa também permite a gente falar, opa, aqui o que está causando, o crime é o menor problema disso tudo aqui, ó, é esse furto que ele cometeu. O problema é que essa pessoa vive numa estrutura tal, é negada a essa pessoa a estrutura tal. Então a gente tem que resolver tudo. Não só mandar ele para a cadeia, porque isso não vai resolver nada. Mas de que forma que a gente vai colocar todo mundo junto aqui para resolver? Entes do Estado, comunidade, vítima, o que está faltando para esse adolescente?
Entende? Eu acho que caminha muito por aí. O adolescente é das principais portas da justiça restaurativa no mundo inteiro. Sempre se inicia através do ECA, porque é aquela coisa. É também muito perigoso, mas é uma fase que a pessoa ainda está em formação. E se nesse processo de formação ela já sofre toda a estigmatização, não só de classe, de raça, mas ainda também pelo processo do juizado e de se tornar um menor infrator, isso tudo já piora mesmo. E a probabilidade, não a probabilidade, né? Mas como esperar que esse adolescente, que é violentado por um sistema, por uma estrutura, não reproduza essa violência amanhã? É eu dizer para ele, olha só, você foi muito violento ao fazer esse furto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar mais violência agora com uma pena corporal, um adolescente que vai ser tirado. Isso tudo para te mostrar que a violência não é boa. Sabe, eu acho que é por essa linha que a gente pode pensar e refletir. Gabriel, antes de eu falar da pergunta da Emiliane, gostaria de colocar aqui que a Marlena, a coordenadora do Direito de Pontes Lacerda, está presente no nosso encontro. E ela falou aqui, muito interessante as colocações do Gabriel. Tudo bem, Obrigado. Marlene? A Emiliane Adorno perguntou: justiça restaurativa aplicada a crimes considerados de menor potencial ofensivo em face de mulheres, por exemplo, ameaça e lesão corporal leve, podem ser encarados como uma alternativa efetiva de contenção desses crimes sem reproduzir desigualdades de gênero? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Justiça restaurativa aplicada a crimes considerados de menor potencial ofensivo em face de mulheres. Por exemplo, ameaça e lesão corporal. Podem ser encarados... A justiça restaurativa aplicada a esses crimes, ela pode ser encarada como uma forma alternativa para conter a desigualdade de gênero. A justiça restaurativa, ela é uma forma de conter a desigualdade de gênero. Eu acredito que sim, ela é capaz de promover todo esse diálogo. Se a questão de gênero é algo que está presente, né, nesse conflito, isso vai vir à tona no procedimento restaurativo. Então, a justiça restaurativa ela não é por si só um instrumento eficaz contra a violência de gênero, mas na medida em que gênero e o problema de gênero, de violência de gênero, é algo importante para essa pessoa envolvida, aquilo vai vir para o debate da justiça restaurativa. Porque na concepção de justiça vai precisar desse enfrentamento. Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí. A Andressa perguntou, Andressa Mota, em algum momento vocês falaram sobre casos de linchamentos? A gente falou, inclusive fui eu que mencionei. Seria possível a utilização da justiça restaurativa nesses casos com o intuito de evitar os linchamentos? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o Estatuto do Torcedor, eu nunca acompanhei nenhum caso, mas o linchamento que a gente poderia até aproximar é essas brigas generalizadas de torcida, é aquela coisa, eles vão continuar convivendo naquele espaço e o processo também não tem resolvido. Não sei se seria eficaz, eu acho que precisaria mesmo de um trabalho muito bem feito, mas muito bem feito mesmo, que ali a gente está tratando eu acho que no ápice do fervor, né? Mas o Estatuto do Torcedor também é uma dessas hipóteses que se acredita, e normalmente essas brigas são praticamente um linchamento, é uma torcida que pegou alguns ali, virou uma confusão generalizada, mas trazer essas organizações para o diálogo, para o debate, significa dizer, bom, a gente vai continuar coexistindo e convivendo no mesmo espaço.
a tentativa aqui é, precisamos aprender a conviver dentro dessa estrutura, porque vamos continuar. Então, agora eu nunca vi linchamento comunitário mesmo. Eu não tenho conhecimento de nada do tipo. Gabriel, antes da gente responder a questão do Luan e da Noêmia, a Camila Cavaler falou assim: oi, gente, eu trabalho com gênero e gostaria de colaborar com essa questão. Camila, a palavra é toda tua. Sim. Por favor. Camila, estás aí? Opa. Não tá saindo o áudio. Tá falando? Não tá saindo teu áudio. Pelo menos eu não tô escutando. Eu também não escuto. Tenta dar uma mexida aí, se tu não conseguir, aí depois escreve. Mas aí, enquanto isso, a gente vai responder a pergunta do Luan aqui. O Luan, ele falou que o abolicionismo para ele, infelizmente, parece um tanto quanto utópico, né? Mas ele achou muito interessante essa construção, né, que a gente fez, principalmente da imagem do criminoso, né, da crítica abolicionista a respeito da rotulação, né? E ele perguntou indicações de leituras, de documentários. Eu até te pergunto, Gabriel, sabes algum documentário interessante sobre isso? Porque, enfim, eu sei que eu tenho muitos alunos que, infelizmente, né, não têm tempo para ler um livro denso, né, ler um livro que enfim, é um problema estrutural que a gente tem, né? A pessoa tem que, enfim, não tem muito tempo para leitura, né? Mas tu sabes algum documentário, algum filme que trata sobre... Eu estou tentando pensar também enquanto faço essa pergunta para ti. Sobre abolicionismo ou justiça restaurativa? Justiça restaurativa, mas também abolicionismo. Eu acho que o próprio 13ª emenda, né, que inclusive vai ser debatido no Cine Criminologia, no 4º módulo do curso. E tu sabes mais algum? Olha, eu não sei se tem um documentáriozinho. Eu vou lembrar e mando, você repassa para o pessoal Tá, depois. Mas tá. tem bastante entrevistas e palestras, especialmente de palestrantes internacionais, tem bastante coisa. É bem interessante, porque a justiça restaurativa, eu acho que dos melhores modelos que a gente tem e que a gente pensa, vem do continente africano. São modelos de justiça restaurativa que está muito ligado ao que a gente entende aqui de, por exemplo, Comissão da Verdade. Ali, para mim, se aplica muito concretamente qual é a perspectiva de, olha só, estamos em guerra civil e vamos continuar coexistindo. E o direito não vai ser capaz de entrar aqui e pacificar absolutamente nada, se a gente não aprender a resolver a nossa própria coexistência. Uhum. Mas tem bastante entrevista, palestra na internet. Eu posso mandar algumas também das que eu já assisti depois, porque eu não lembro de nome assim certinho, não. E da Fânia Davis, né? A Fânia, que é irmã da Ângela, que trabalha com justiça restaurativa. A amicíssima do Gabriel. Eu sou amigo de todo mundo, né? Mas ela também tem alguma coisa na internet, bem legal. A Noêmia Andresa perguntou: boa noite, eu fiquei com dúvidas sobre o que seria essa restauração. Seria uma restauração de dano à vítima por meio de qual forma? Como a pessoa agressora faria essa reparação? Acho que essa é minha dúvida central. E de todo mundo. Excelente pergunta. O Nils Christie, o último artigo que ele escreveu, ele problematizou justamente, né,
o que seria restauração? E é muito complicado, porque isso vão ter várias concepções. Pode ser que restaurar seja restaurar o relacionamento mesmo, restaurar, permitir com que as pessoas tenham a sensação de que não retornou, porque não é essa a ideia de retorno de algo que existia antes, mas algo que se rompeu. É como se fosse uma reconciliação com o próprio tempo, com o próprio passado, com a própria possibilidade de se reconciliar consigo mesmo e com, dependendo do tipo de crime, com toda a situação, para que possa pensar numa vida dali para frente, para que consiga se desprender de todos os efeitos negativos que aquele crime teve com aquela pessoa. Mas essa não é uma pergunta que tem resposta, e para você ter noção, né, se o Nils Christ fez essa pergunta e deixou isso em dúvida, é porque é uma excelente pergunta, e eu acho que você está caminhando muito bem. Como chama mesmo a pessoa que fez a pergunta? A Noêmia. 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 É a pergunta que um dos maiores abolicionistas se fez também, né? O que vamos restaurar? Estamos restaurando a lei, estamos restaurando relação, estamos restaurando a reparação do dano. Pode ser que seja um pouco de tudo, mas não tem uma resposta muito fechada. A Camila mandou mensagem dizendo que ela reiniciou. Eu vou liberar o áudio dela aqui, vamos ver se ela vai conseguir falar. Camila? Camila, não rolou. Ah, que pena. Tá, enquanto tu digita, a gente vai ver aqui o Pablo Reis, falou, boa noite. Imagino que para termos um resultado satisfatório demanda de grande maturidade das partes, não só da vítima, mas principalmente do ofensor, para encarar a situação como uma forma de resolução e debate do real problema ao qual não seja o crime cometido em si. Dito isto, existem requisitos para selecionar os casos em que caibam essas medidas? O que existe, pelo menos de recomendação e orientação, é uma pessoa, por exemplo, o ideal seria que um facilitador, alguém que tem conhecimento sobre como funciona o procedimento restaurativo, que ele estivesse em contato com aquele caso. E o que acontece aqui no Brasil é que o encaminhamento é feito pelo juiz, quando o juiz tem a sensibilidade de perceber que aquele pode ser um caso para a justiça restaurativa. Então já teve o início de tudo, e aí o juiz vai selecionar alguns casos. Essa filtragem do juiz vai muito pelo aspecto subjetivo dele, o que pode ser complicado também, mas enfim. A questão é, quando chega para o facilitador, o facilitador ele vai ter uma conversa em separado com ambas os envolvidos, tanto com o ofensor quanto com a vítima. E o que é importante ele saber é se realmente essa pessoa, se ela tem condições de participar desse procedimento, se ela vai ter condições de não entrar num processo mais doloroso de vitimização. Se isso não vai ser também mais uma forma de aumentar essa violência que essa pessoa já suportou, né? Se aquilo não vai ser mais doloroso ainda. Então vai muito pelos critérios de conversando separado, perceber, são critérios subjetivos mesmo, mas se as pessoas têm condições de estar na presença um do outro, de modo a tentar estabelecer esse diálogo e resolver aquele conflito que teve origem, né? Eu acho que é basicamente isso. Mas aqui a gente está trabalhando tudo fora da caixinha do direito, né, fechada. Então a gente questiona o tempo inteiro, e eu também questiono, e quando a gente vai verificar no campo prático, a gente também vê muita coisa errada. Como não poderia ser diferente, né? Eu concordo com a Tainá, o que ela falou ali, né? Que a gente está acostumado a essa repressão mais violenta e a gente quer esse tipo de resposta, entendeu? A gente espera esse tipo de resposta. Inclusive, eu vou citar um exemplo ridículo, tá? Um exemplo ridículo,
mas é que eu vi essa cena num filme, inclusive, num filme sul-coreano. Olha, eu tava lá assistindo cinema sul-coreano, e aí eu vi uma cena, tipo assim, eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim, sei lá, o cara empurrou um outro e xingou ele, ou alguma coisa assim, nem sei se foi empurrar ou xingar, ou nem sei como é que foi direito, ou se ele enganou ele, eu não lembro assim. Mas eu fiquei pensando, cara, aqui no Brasil, a resposta, digamos, do senso comum nisso é a pessoa fazer muito pior, né? Por exemplo, é eu te xingar e a tua resposta a esse xingamento é ir lá e me bater, entendeu? É usar violência física. E no filme, tipo, o cara ficou sem jeito, assim, pediu desculpa, ou, sabe? E é esse tipo de coisa. Quando eu falei em naturalização, é esse tipo de coisa, é esse tipo de comportamento que está tão enraizado na nossa forma de agir diante de um conflito que a gente acaba se reproduzindo isso, né? Reproduzindo, por exemplo, a pessoa vai lá e me faz alguma coisa, me causa um dano, ela tem que sofrer, tem que ser aplicado dor a ela, entendeu? A gente está acostumado a isso. A impressão que eu tenho às vezes é que a gente não sabe sequer dialogar. Porque, pelo menos comigo e nessas formações todas que eu fiz, e como a gente tem que esperar um tempão para poder falar, você começa a se dar conta, se conhecer um pouco, né? E que normalmente a gente vai para resolver o conflito, isso não é diferente. Enquanto a outra pessoa está falando, a gente tá aqui, ó, pensando, o que eu vou responder? Não, eu vou responder. A gente não se dá o direito de simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer. Então é muito difícil a gente mudar algumas chaves, né? E para mim é desafiador sempre, mas é bom a gente pensar mesmo em outras maneiras de pensar, de dialogar, de como conviver e aplicar isso não só no conflito, mas no jeito que a gente se relaciona mesmo, em todos os ambientes, de que forma o meu poder punitivo se materializa, né? A forma como eu trato as pessoas que eu convivo. Eu acho que o abolicionismo vem para dizer isso, não é simplesmente a gente abolir o cárcere e trocar por uma nova forma de dominação. É a gente refletir sobre como a gente interage mesmo, né, com esse poder punitivo, com esse desejo de vingança, de punição, enfim. A Marlena falou aqui, ainda não sabemos ouvir o outro, impomos a nossa própria opinião, né? E pronto. E o Pablo, logo embaixo, falou, seria válido comparar esse procedimento com a conciliação que acontece nos processos trabalhistas e cíveis. Ele perguntou, na realidade, foi em tom de pergunta, né? Eu falei em tom de afirmação. Comparar a conciliação trabalhista e civil. É possível, eu acho que é possível. O que eu tenho muito receio sempre é da gente atrelar a ideia a uma determinada realidade que a gente tem aqui. Eu acho que pensar também em conciliação, eu tenho medo de falar e de dizer isso e a gente pensar na conciliação que a gente está acostumado de olhar um para o outro e falar, tem acordo, doutor? Eu acho que essa conciliação não é o que a justiça restaurativa pretende. Mas a conciliação, enquanto um método dialogal que seja possível que as pessoas, né, de um modo voluntário, estabeleça esse diálogo de modo a formar, a partir das concepções dessas pessoas, uma melhor solução que atenda às necessidades de ambas, eu acho que isso também está afinado a essa ideia da justiça restaurativa. Eu acho que o que a justiça restaurativa vai além, porque aqui a gente está falando do campo penal, principalmente. E o campo penal, ele não é uma relação de obrigação civil, trabalhista. A gente aqui tem alguns outros problemas mais sensíveis para ter que lidar. Uhum. Inclusive, Gabriel, desculpa te interromper, a própria desvinculação dos atores do sistema judiciário que a gente está acostumado, né? A justiça restaurativa ela tenta desvincular aí esses atores, como no caso juiz, promotor, né? Nessas figuras de autoridade e poder que a gente está acostumado, né? Para que eles deem a sentença final, a palavra final esteja com eles. Né?
Com certeza, com certeza. E não é nem dizer, por exemplo, não é dizer que o juiz jamais vai conseguir dar uma sentença que satisfaça as pessoas. Mas do mesmo jeito que eu não posso afirmar isso, eu acho que a gente também tem que refletir sobre o contrário, de que nem sempre ele vai conseguir entregar justiça ou satisfazer os interesses tanto de vítima quanto de ofensor ou dos envolvidos que sejam, né? Eu acho que não tem uma regra e a gente precisa pensar em alternativas para atender às necessidades e pessoas que, por exemplo, queiram tratar e lidar com o conflito de um modo diverso daquele de um processo penal, que é uma forma de violência, né? É tudo muito violento e as estruturas de hierarquia de poder ali é uma coisa que mexe. Eu, como advogado, me suava a mão para ir em determinadas audiências criminais, falar hoje vai ser pesado. E eu indo na figura de advogado, imagina na figura de vítima ou de ofensor, né? A Camila conseguiu digitar, ela botou assim: que pena não ter conseguido falar, mas vamos lá, tentando resumir sem ser leviana. Justiça restaurativa, no caso de violência contra a mulher, é bastante polêmico e não é um consenso, não existe um consenso. Mas pensando alternativas para a resolução de conflitos, 2 pontos. Pensar a justiça restaurativa é dar lugar para a autonomia da mulher, que tem o poder de judicializar ou não. Logo, a justiça restaurativa não deve ser pensada como a única saída, mas como uma alternativa possível para o direito penal. Muitas mulheres deixam de denunciar porque não querem que seus companheiros ou ex-companheiros sejam presos e acabam se colocando em risco, deixando de resolver o conflito. A justiça restaurativa permitiria que, caso seja o desejo delas, outros métodos de responsabilização possam ser utilizados. A Carla Acotirene fala sobre a prisão para o homem negro no livro Interseccionalidades, quando diz que, em muitos casos, as mulheres negras conhecem o que significa o sistema penal de perto e não querem isso aos seus pares, né? O próprio, eu até falo que o próprio texto que a gente enviou, né, na aula com a Sara, fala um pouco disso também, né? Fala um pouco da vivência, né, das mulheres negras, né, das pessoas negras em relação ao cárcere, né? O cárcere ele é representado, ele é visto, né, de formas diferentes para uma pessoa com recorte racial, assim como uma pessoa de classe também, né? E a Mailuz falou, é exatamente esse o ponto que eu sempre caio. A gente discute abolicionismo e justiça restaurativa na academia e debate sobre as teorias, o quanto seria maravilhoso aplicá-las, mas acabamos caindo em uma hipocrisia ao pensarmos em punição como primeira solução. Era algo que eu sempre me questionava sobre até que ponto eu estaria realmente entendendo o movimento. Mas é isso, né? Entendermos e descobrirmos sobre algo não nos exclui de reproduzir ainda a socialização da qual fomos submetidos. Ótimo ponto e aula. Muito bom, Camila. Posso contribuir também? Com certeza, Sara. Contribua. Boa noite a todos. Gabriel, muito obrigada até agora. Nossa, eu estava aqui, ó, igual vai, que vidrada muito na aula. Eu não lembro quem foi que questionou antes sobre gênero, mas ela colocou de uma maneira que eu gostei muito, que ela perguntou se seria possível uma forma de justiça restaurativa que não reproduzisse as desigualdades de gênero. E aí eu sempre falo que eu me tornei abolicionista depois de ser feminista. E quando a criminologia ela encontra o gênero, né, uma das primeiras coisas que a gente começa a pensar é que o sistema penal ele reproduz as desigualdades de gênero também. E aí, sobre o que a Camila falou também, para deixar um textinho só como sugestão para quem gosta do tema, que é um texto da Ana Flausina. Ele é curtinho, então, né, dá para o pessoal ler, que se chama O Feminicídio nos Embates das Trincheiras Feministas.
Então, ela vai colocar o abolicionismo e outras questões também, não como algo, por exemplo, nós, enquanto abolicionistas, falando para o movimento feminista aderir a isso, mas dentro do próprio movimento feminista, as próprias mulheres conversarem, entenderem que o sistema penal muitas vezes não vão respondê-los, não vão simplificar o conflito, vão transformar aquela pessoa que é o agressor num monstro totalmente dissociado da realidade, e uma realidade patriarcal que reproduz essas coisas, né? E principalmente essa ideia de discutir isso não na lista para elas. Obrigado, Sara. Eu agora que aprendi, acho que faz muito sentido a fala anterior que o Fernando leu e a da Sara. Eu acho que é bem por aí. E quem sou eu para achar também, né? E como eu disse, não é a questão de gênero, para mim, é algo que não dá para ser leviano e brincar de dar palpite, então eu não me atrevo a falar muita coisa. O que eu tenho de mais proximidade, agora até vou já divulgar, que uma grande amiga minha aí do Fernando, que é a Michelle Karen, ela acabou agora o mestrado junto comigo, e ela entrou no doutorado junto comigo, e ela pesquisa gênero, violência de gênero, e ela pesquisou o campo da justiça restaurativa no Rio Grande do Sul sobre gênero. Eu converso bastante com ela, mas com certeza a gente vai ter um trabalho publicado em pouco tempo, que aí sim ela faz... A dissertação dela é gigante e é maravilhosa, e é uma autora que eu já recomendo e tenho certeza que ela tem muito a dizer. Mas eu não tenho muito a dizer sobre isso, então obrigado por contribuírem. Gabriel, depois me envia a dissertação dela que eu mando pro pessoal por e-mail. E aí, enfim, até eu quero ler também, né? A dissertação da minha. É genial, é genial. E ela foi para o campo, a dissertação dela é muito rica, porque ela participou e ela conheceu essas mulheres que estão participando da justiça restaurativa. Ela conversou com as facilitadoras, ela conversou com as juízas. Então, o campo dela é algo assim riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Foram 250 páginas, me parece, ou quase isso, de degravação, só de degravação. E é muito rico, é muito rico. É uma pesquisa assim que eu sou fã da Michelle, não só porque sou amigo, né, mas então já estou promovendo, procurem. E eu vou tentar passar eu vou ver com ela se ela vai disponibilizar ou não a questão, porque muitas vezes quer transformar em livro, eu não sei o que ela pretende, né? Uhum. Mas se ela der aval, com certeza eu encaminho. E é isso, ela é uma pessoa que, para quem se interessa, eu acho que a gente vai ter um bom trabalho fazendo essas conexões sobre gênero, justiça restaurativa e todas essas disputas que existem, né? Tanto no campo penal quanto no movimento feminista. Ela trabalha bastante essas questões. Gente, 10h12, né? Estamos aqui há exatas 2 horas e 12 minutos, mas assim, a experiência para mim passou muito rápido, foi muito boa. Foi muito boa a finalização desse curso, eu acho que, enfim, né, eu não, também quem sou eu para ficar falando do próprio curso, né, tipo, o cara falando da própria obra, mas eu achei, cara, esse curso feito, né, por todos aqui, por todos que contribuíram, todos que falaram, foi uma experiência muito legal, eu aprendi muito, enfim, hoje eu aprendi muito, acho que todas as vezes eu aprendi muito, entendeu? Isso, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui conversando, dialogando, debatendo para todo mundo aprender, para todo mundo contribuir, para todo mundo, né, dar o seu, enfim, expor o seu conhecimento, né? Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A tua fala foi muito boa, cara. Tu és uma pessoa que eu admiro muito e eu espero que, enfim, a gente possa fazer outros trabalhos e disponibilizar outros cursos. Enfim, eu acho que vamos fazer isso aí acontecer. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Uma honra estar com todos. E obrigado, obrigado. Só agradecer as contribuições e por me ouvirem. Obrigado. Dessa vez eu consegui gravar, inclusive depois eu vou disponibilizar as falas que a gente fez hoje, eu consegui gravar aqui, lembrei disso, né?
E aí fica o convite, né, para o próximo curso agora, que vai começar quinta-feira. E também, né, de novo, ressaltar, é importante que vocês deem um feedback aí, né, falem o que vocês acham, o que vocês pensam, e aí eu vou passar isso para o Gabriel depois também, para ele ter um feedback, né. E é isso, gente. Muito obrigado. Estamos finalizando o curso Temas Atuais de Criminologia. Eu espero que vocês todos tenham gostado muito e que seja, enfim, que tenha sido proveitoso para todos vocês. Uma boa noite e é nóis. Boa noite, boa noite. E Tchau, fiquem gente. bem na quarentena. Todo mundo, né? Tchau, 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 tchau.